Olá, pessoal, todos muito bem-vindos nesse curso especial que a gente tem de conhecimento sagrado com o Marco. Hoje, na nossa aula de julho, nossa aula 7, que a gente tem assim, mais um dia de muita coisa para aprender. Marcos, bem-vindo! Opa, eu estou aqui, eu sempre tenho problema na hora de compartilhar. Eu não consigo compartilhar aqui eu não sei por quê. Aqui, ó, apresentar agora. Ele devia aparecer aqui. Você botou tela inteira? Apertou no tela inteira? Mas ele não está me dando a opção tela cheia. Deixa eu ver. Opa, agora foi. Oi. Compartilhar, vamos ver se vai agora. Clica aqui no meio. Compartilhar, agora. Agora está indo. Está indo, né? Isso, tá indo. ótimo. Todos me vendo? Sim, está compartilhando. Ok. Muito boa noite a todos, namastê. Vamos para a nossa aula 7. Nós vamos falar hoje, o tema é o que o Espiritismo nos revela. Só que antes de falar sobre isso, vou fazer um rápido apanhado do que a gente viu até agora. Nós começamos com a primeira revelação, ou seja, a primeira aliança entre Deus e o seu povo. E lembrando que o povo de Deus, apesar dos hebreus acharem que eles eram os eleitos, não era isso do que se tratava. O povo de Deus são todas as pessoas, né, que vivem encarnadas e desencarnadas, ou seja, são todos os seres vivos, não só humanos, mas também animais, plantas, todos fazem parte do contexto da criação. Então, apesar do povo hebreu achar que ele era vamos dizer assim, o povo prometido, né? E que eles teriam uma terra prometida, que eles acreditavam que era Canaã, a gente viu com muita propriedade que a terra prometida é o planeta. Tá? Daí Jesus, na segunda aliança, deixa bem claro que os mansos e pacificadores herdarão a terra. Né? Então, por que o povo hebreu tinha esse lastro de achar que era o povo prometido, que só eles eram os filhos de Deus, eram os eleitos? Porque nós vimos que era o povo mais rebelde, apesar de ter uma crença muito severa, né, num Deus único, eles eram muito rebeldes e muito orgulhosos. Eles vieram de Capela, né, na primeira leva, junto com os hindus, junto com os arianos, que eram os mais ignorantes, os hindus, os mais religiosos, né, e os hebreus, que eram os mais revoltados. Então, quando você começa a entender esse histórico verdadeiro que está por trás, você entende o comportamento do povo hebreu. Então, nós vimos, né, a primeira aliança, ou seja, a primeira revelação através de Moisés, que nos trouxe o quê? Uma lei eterna. Por que eu digo que é uma lei eterna? Os 10 mandamentos servem para tudo até hoje e vai continuar valendo para os próximos milênios. Porque são leis sagradas, contidas nas leis de Deus. Então, a primeira revelação nós vimos através do Antigo Testamento. Depois nós fomos para a segunda aliança, ou para a nova aliança, que foi o Novo Testamento. E, dessa vez, veio exatamente o próprio governador do planeta, que foi o Mestre Jesus. E ele encarnou num povo extremamente rebelde, como a gente já citou. Por quê? Porque se Jesus encarnasse, por exemplo, na Índia, ele jamais poderia ser, vamos dizer assim, martirizado e até mesmo crucificado, porque o povo hindu entenderia o que ele estava falando. E o povo hebreu, na realidade, tinha muitos paradigmas que eles construíram da sua própria cabeça e não pelos profetas. Os profetas sempre deixaram a coisa de, vamos dizer assim, abertura de mente. E os hebreus fecharam isso. Então, criaram seus próprios dogmas, criaram seus próprios paradigmas. Então, eles achavam que o filho
de Deus, né, o chamado Messias, teria que vir na árvore genealógica de Davi. Né? E Davi nasceu, né, em Belém. Então, o que Jesus e a espiritualidade sempre foi orientando, não só Maria, mas também José, para o início do nascimento de Jesus? Que, na medida do possível, eles pudessem concretizar o que os profetas haviam dito no Antigo Testamento. E Jesus passa praticamente a vida toda dele, né? Até o episódio trágico do Gólgota, né, que estava planejado, ele sempre tenta mostrar aos hebreus que ele realmente era o Messias, que ele realmente conseguia atender todos os requisitos, né, divinos que foram traçados pelos profetas. Mas eles se apegavam a coisas materiais, eles se apegavam aos costumes e à cultura da época. Então, quando você estuda o Novo Testamento, para que você realmente possa entender não só o comportamento, as atitudes de Jesus, você tem que entender qual era exatamente o caldo cultural que o povo hebreu já trazia, tá certo? E a gente consegue ver que os próprios romanos, né, que posteriormente acabam assumindo e formando um império, que toma conta de toda aquela Palestina, toda aquela área, né, que Jesus tramita, eles foram muito, vamos dizer assim, alertados pela revolta dos Macabeus, né, que, na realidade, traziam consigo a crença não só do Deus único, mas dos seus dogmas religiosos. E os romanos viram que desrespeitar esses dogmas não era uma boa coisa sobre a ótica política de Roma. Então, o que foi determinado após a revolta dos Macabeus? Né? Que os hebreus fossem tratados dignamente, respeitados as suas crenças, porém, que pagassem os tributos. O que Roma queria, na realidade, era o dinheiro do povo. Eles estavam um pouco se lixando com as crenças, contanto que as crenças não interferissem ou não desafiassem o chamado divino imperador. E Jesus mostra exatamente que não era desta maneira. Né? Jesus traz a segunda revelação, onde amar ao próximo como a si mesmo, amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo, era o maior mandamento. Isso, na realidade, contrariava em muito os fariseus, né, que eram os senhores da lei, os próprios saduceus que bebiam no caldo cultural, né, dos fariseus, que começaram a entender que Jesus atrapalhava, né, o contexto, vamos dizer assim, da crença religiosa deles. E Jesus, na realidade, sempre muito humilde, sempre fazendo o que ele veio para fazer, porque ele já estava predestinado, ele já tinha um planejamento prévio, né, inclusive de tudo que aconteceria, a gente viu que houveram muitas dificuldades. Então, se você analisar, né, as nossas aulas do Antigo Testamento, você vai verificar que houve muita dificuldade para que o Deus único se estabelecesse no próprio povo hebreu, que já tinha essa crença, tá certo? Posteriormente, com a vinda do Mestre Jesus, né, o grande governador do planeta na época, a gente vê também muita dificuldade de Jesus, não só para firmar as coisas que deveriam iniciar, né, na mente daqueles encarnados naquele momento, mas até para convencer os próprios hebreus que ele era o Messias, que ele trazia a verdade, que a crença deles estava pautada nas verdades e no conhecimento divino. Os hebreus não entenderam isso e praticamente provocaram, né, a ida de Jesus a Pôncio Pilatos, que, não tendo mais nada a fazer, o condena à morte e ao martírio. Né? Então, a gente viu a dificuldade que Jesus teve. Então, vamos pegar esses dois contextos que eu falei. Muita dificuldade para a crença do Deus único, tá certo? No Antigo Testamento, nós vimos isso.
muita dificuldade no Novo Testamento para que Jesus pudesse passar o conhecimento verdadeiro, né, as verdades e as crenças divinas, para que o povo entendesse que tudo começava em si mesmo. Todo o conceito, é o que a gente chama hoje de reforma íntima, pautava-se na mudança, na transformação moral. Então, a gente viu esse esforço de Jesus. E, posteriormente, a gente vê a terceira revelação, que é o Espiritismo, que é o tema da nossa aula de hoje. Então, o Espiritismo, como terceira revelação, ele é o cristianismo redivido. Redivido, né? Revivido, vamos colocar assim. Tá? Então, o Espiritismo traz as crenças de Jesus. A crença espírita, como Kardec bem colocou, ele traz exatamente no seu bojo principal os ensinamentos do Mestre Jesus. Então, ele é uma crença cristã. Ok? Então, vamos ver o que o Espiritismo nos traz nesse contexto. Eu achei importante trazer para vocês um histórico, para vocês entenderem. O material, como eu sempre digo, é muito mais rico do que a minha possibilidade e o tempo que eu tenho para falar. Eu espero que vocês tenham lido. Eu vou fazer, né, uma passagem geral para que vocês possam relembrar como o Espiritismo surge na história do mundo. A gente vai ver que os grandes, vamos dizer assim, profetas, os grandes pensadores da humanidade sempre foram planejados por Jesus para virem ao planeta, para ir preparando aos poucos. Por quê? Porque uma ideia, você não implementa ela no planeta Terra, né, em todos os povos, todas as raças, em todos os credos, da noite para o dia. São dezenas, centenas, às vezes milhares de anos para as pessoas entenderem isso. E todo o processo de transformação é muito lento. Então, a primeira coisa que a gente vai entender é que essa ideia de espírita, tá? Essa ideia de ter uma vida após a morte, de ter, vamos dizer assim, uma essência que vai além da matéria, ela é muito antiga. Ela é tão velha quanto o próprio mundo. Tá? E nesse estudo a gente vai se concentrar nas coisas do Ocidente. Marco, por que não do Oriente? Porque nós vamos ter uma aula, duas aulas específicas sobre o hinduísmo, né, que vai falar do Paramahansa Yogananda, trazendo as suas visões, vamos falar do Bhagavad Gita, né, e também vamos falar do budismo. Então, nesse momento, nessa aula e na próxima, a gente vai trazer o contexto concentrado nas referências da crença ocidental do cristianismo. E você vai ver, posteriormente, né, nas aulas, quando a gente falar do budismo e falar do hinduísmo, que, na realidade, tudo que o Mestre Jesus prega e pregou é também pregado também pelo budismo e também pelo hinduísmo. Por quê? Porque existe um governo, existe um planejamento planetário feito pelo Mestre Jesus. Então, independendo do povo, independendo da região, independendo da época, a mensagem ela tem uma unidade no contexto de fazer-se entender, fazer com que as pessoas não só entendam pelo conceito da fé, que é o coração, mas entendam racionalmente. Então, a fé e a razão trazem esse contexto de lucidez. E é isso que o Mestre Jesus pregou e o Espiritismo vem consolidar. Então, o que é o Espiritismo? É o cristianismo redivido, né? Revivido, vamos colocar assim, só que com mais explicações. Por quê? Na época, Jesus não poderia falar tudo, porque as pessoas não iam entender. Faltava ao povo discernimento científico para entender determinadas coisas. Então, muitas das coisas que Jesus falou só foram ser entendidas muitos e muitos séculos depois, e principalmente através do Espiritismo. Por quê? Porque o Espiritismo tira o véu que traz o conceito do mistério.
No Espiritismo não tem mistério. Então, quando você estuda outras crenças, por exemplo, eu sou sacerdote de Umbanda. Então, quando eu estava fazendo meu curso de teologia e sacerdócio de Umbanda, né, a palavra que mais se ouvia, isso é um mistério. Né? No Espiritismo não tem isso, não tem mistério. E detalhe, o Espiritismo ele se adequa a qualquer religião. Então, se você olhar, por exemplo, eu vou dar o exemplo da Umbanda, tá? Que eu conheço muito bem também. Então, todas as crenças que a Umbanda preza têm como pressuposto básico o que o Mestre Jesus falou. Tá? Não muda absolutamente nada. O que muda é o padrão cultural, é a forma de falar, é a forma de entender. Mas a essência da mensagem é a mesma. Então, a gente vai ver que, como Jesus, né, sendo o governante, ele sempre foi enviando os seus emissários, os seus missionários, para que eles pudessem ir preparando a civilização para herdar o planeta Terra, como ele falou. Os mansos e pacificadores herdarão a Terra. Então, um dos primeiros que trouxe esse conceito, né, além dos pré-socráticos, Tales de Mileto, né, Parmenides e outros, né, Sócrates foi a figura central que trouxe conceitos muito paralelos ao que o Espiritismo posteriormente explica. E detalhe, Sócrates e Jesus têm uma similaridade muito grande. Tanto Sócrates quanto Jesus não escreveram, não deixaram nada escrito. Nós conhecemos as coisas de Sócrates através do seu discípulo Platão e, posteriormente, do discípulo de Platão, que foi Aristóteles. Da mesma forma, o que a gente conhece de Jesus foi dito pelos seus 4 evangelistas, ou seja, aqueles que se predisporam a descrever os ensinamentos do Mestre. Então, é desta forma que a gente conhece não só, vamos dizer, a filosofia socrática, que é a maiêutica socrática, né? A maiêutica é o conceito de questionamento. Eu pergunto a você para que você reflita e possa você mesmo encontrar, né, um caminho para a solução. Essa é a maiêutica socrática, que é uma forma muito inteligente de você deixar um legado para futuras gerações, que é o questionamento. Tá certo? Jesus faz a mesma coisa. Jesus se utiliza praticamente da mesma metodologia, sempre deixando a pessoa pensar. Um exemplo típico é quando, na frente de Pôncio Pilatos, né, Jesus, né, se cala e Pôncio Pilatos pergunta a ele: mas o que é a verdade? Né? Porque Jesus fala que ele era o caminho, a verdade e a vida. E aí Pôncio Pilatos pergunta: o que é a verdade? E Jesus olha para ele e se cala. Muita gente fala: por que ele não falou? Porque não adiantaria. Né? Pôncio Pilatos não teria condições, vamos dizer assim, espirituais de entender o conceito de Jesus. Então, tanto Sócrates quanto Jesus têm essa similaridade pedagógica no ensinamento das coisas sagradas, ok? Então, o que a gente pode trazer para vocês, para que vocês entendam o que a gente acabou de falar? São os conceitos comparativos. São princípios que, se você comparar, são muito próximos. O conceito de Deus, o conceito de alma, de reencarnação, de justiça, de riqueza. Né? As máximas, né? Por exemplo, é pelos frutos que se conhece a árvore. Né? Foi dito por Sócrates, né? E logicamente redigido, né, e conhecido por nós através de Platão. Isso está textualmente dito nos evangelhos. Né? É pelos frutos que se conhece, ou seja, o que é o fruto? É a atitude, é o comportamento da pessoa. Muita gente acha, usa isso como, os filhos, né? É pelos frutos, é pelos filhos que a gente conhece a árvore, conhece os pais. Pode ser também, mas o contexto teológico não é esse. O conceito desses frutos é o comportamento, é a atitude, a forma de pensar. Que você reconhece o quê? A árvore, a chamada árvore da vida, que é muito bem dissecada na Cabala. Tá certo? A árvore da vida traz o conceito da humanidade, da necessidade de desenvolvimento do ser humano por si só, através das suas experiências no próprio planeta em que habita. As formas de ensinar, como eu falei, né, e o legado são muito parecidos. Né? Aqui você tem
uma comparação que está escrito no Evangelho segundo o Espiritismo, que traz exatamente o conceito que eu mostrei, né, que eu falei para vocês. E aí a gente entra na história do Espiritismo propriamente dito. A história do Espiritismo ela deve ser, na realidade, um contexto histórico, né? A gente tem que fazer vamos dizer assim, uma pesquisa histórica para poder realmente entender. Uma das obras clássicas para fazer isso é a obra do Arthur Conan Doyle, tá? Quando ele fala da história do Espiritismo. Então, quando a gente começa a ler e entender essa obra, que é considerada uma das mais completas, né, sobre o psiquismo e sobre o conceito da literatura mundial sobre o Espiritismo, ele traz personagens que a maioria dos grandes dos centros espíritas fala muito pouco. E ele começa, o Arthur Conan Doyle começa falando de Swedenborg. Tá? O Swedenborg ele é de uma importância absurda. Né? Ele chega a ser praticamente o precursor no Ocidente desse conceito que posteriormente a gente chamaria de espiritismo. Então, Swedenborg, né, para a doutrina espírita, ele é um grande precursor. Tá? O Conan Doyle chama ele de o pai do novo conhecimento dos fenômenos supranormais. O primeiro de todos os homens modernos que descreveram o processo de morte e do mundo de além. Se você lê como é que é? Ai, meu Deus do céu. O Leon Denis, você vai ver que muitas das coisas que ele bota no livrinho dele, que é um livro clássico, chamado Além da Morte, né? Ele pega do Swedenborg. O Swedenborg já tinha colocado isso de uma forma, eu estou falando do século XVIII ainda, tá? 1700 e alguma coisa. Tá? E o Swedenborg ele era dotado de altas faculdades mentais. Ele era gago, tá? Mas ele tinha um acervo de conhecimentos espantoso. Ele era engenheiro, ele era engenheiro militar, engenheiro de minas, ele tinha uma notoriedade enorme em física e astronomia, tá? E era médium também, tá certo? Ele tinha, vamos dizer assim, determinadas mediunidades que traziam para ele muitas certezas daquilo que ele começou a escrever. Tá? Ele tinha vamos dizer assim, um desenvolvimento científico muito grande, ele era muito adepto, né, ao conhecimento científico da época, não só científico, mas também econômico. Né? Ele tem, vamos dizer assim, uma obra que ele fala sobre Adam Smith, sobre a riqueza das nações, onde ele mostra o conhecimento e a interpretação pelo lado espiritual do que o Adam Smith colocava no livro, um clássico chamado A Riqueza das Nações. Então, o Swedenborg ele se personifica como um filósofo místico. Por que filósofo místico, Marco? Porque naquela época, muitas das coisas que hoje a gente sabe que são verídicas, né? A gente tem notoriedade e aparato, vamos dizer assim, de sustentação, não só dos espíritos, mas também da ciência. Na época, não tinha essa possibilidade. Então, ele se tornou um filósofo, entre aspas, místico, porque ele trazia coisas que eram fora da matéria, fora do mundo material, onde todos, né, vamos dizer assim, conseguiam fazer, né, os seus processos de existência. Ele fazia interpretações teológicas sobre a Bíblia, né, porque ele foi um estudioso da Bíblia, e ele recebia muitas mensagens. Né? Ele era um médium que audiente, ele recebia muitas mensagens e orientações sobre o que ele iria escrever. Né? Então, sob a influência dele, foi criada uma nova igreja, né, que, segundo o Arthur Conan Doyle, converter-se em elemento negativo. Por quê? Porque interpretaram de forma equivocada. Tá? Os seguidores dessa nova igreja acabaram muito mais dando ênfase às divergências do que às consonâncias. Tá? Isso, na realidade, vamos dizer assim, parece que levou ele para um momento, vamos dizer assim, de não entendimento. O que ele escreveu não ficou muito claro. Porém,
posteriormente, com as suas publicações, eu coloco alguns livros deles aqui, ele começa a mostrar que não é aquilo que alguns seguidores deles acreditaram. Tá? Então, após estudar um pouco mais sobre o Swedenborg, isso é palavras minhas, eu percebo a sua primordial importância para a evolução do movimento espírita no planeta Terra. É um dos livros que traz esse conceito, né, do conceito de precursor, foi a Doutrina de Vida para a Nova Jerusalém. Por quê? Ainda estava muito arraigado o conceito do cristão, do cristianismo, principalmente na Europa. Né? Lembrando que nessa época, 1700 e pouco, a igreja tinha muita influência sobre os reis. Então ele tinha que escrever um conceito que trouxesse, vamos dizer assim, a consonância da igreja. Tá? Então ele coloca aí, né, a Nova Jerusalém. Né? A interação da alma e do corpo. Olha só, aqui ele já estabelece a importância da alma e do corpo, a união que existe. Né? Muita gente fala assim, o corpo é que é o culpado, a alma é isenta. Mentira. O corpo é só a reprodução do que a alma, que é a representação do espírito encarnado, sente, entende e manifesta. Na realidade, o corpo é o sustentáculo onde a alma deposita as suas atitudes, pensamentos, e, obviamente, tem consequências. Tá certo? Não existe um conceito, vamos dizer assim, firmado de 100%, mas grandes estudiosos acreditam que o Swedenborg acabou se unindo à escola do martinismo, que era uma fraternidade de filósofos, tá, que não queriam se identificar. Eu acredito que sim, eu já estudei sobre o martinismo e tem muita consonância com o que o Swedenborg não só escreveu, mas sobre a forma dele proceder, dele agir. Tá certo? A verdadeira grandeza da missão do Swedenborg, para mim, tá, ainda não foi reconhecida. Eu acho que, principalmente, os centros espíritas deveriam se aprofundar e até dar cursos sobre o Swedenborg, que é realmente um dos precursores no mundo ocidental do que a gente conhece hoje como doutrina espírita. Posteriormente, a gente vê o Mesmer. Tá? O Mesmer foi fantástico, porque ele trouxe o conceito científico do magnetismo animal. Tá? O Mesmer era um grande filósofo, ele tinha conhecimentos científicos absurdos, ele estudou Galileu, Descartes, Kepler, Newton, entre muitos outros. Ele teve formação em teologia, tá? E também foi para a área do direito. Tá? E ainda no finalzinho da vida, ele foi estudar medicina para entender melhor esse conceito do magnetismo animal. E ele fez muitas curas. Marco, puxa, eu gostaria de saber mais sobre o Mesmer. Olha, eu recomendaria esse livrinho daqui, tá? E esse do Hector d'Urville, apesar de ser do Hector d'Urville, tudo que ele fala, na realidade, são os conhecimentos que o Mesmer traz. Então, o magnetismo é uma coisa que também nos centros espíritas ainda é muito pouco estudado. Kardec, como um grande pesquisador, o professor Hipólito Léon Denisard Rivaio, ele foi estudar exatamente o Mesmer. Né? Como era aquilo, né, de você ter possibilidade de transmitir magneticamente, né, o conceito de eletromagnetismo, para cura de uma outra pessoa. Kardec se debruçou por mais de 35 anos estudando isso. Né? E ele também juntou as crenças que ele já começava a ter sobre o espiritismo, e a gente vai ver já como é que isso se consolidou. Kardec quase ficou cego, né? Que tecnicamente a gente chama de amaurose, é uma cegueira, principalmente ligada ao defeito da retina. E ele, né, desacreditado pelos médicos, ele foi curado por um magnetizador, tá certo? E isso deu a Kardec uma convicção de que realmente o magnetismo animal funcionava. O que é o magnetismo animal, Marco? É a doação de fluidos. Né? Por exemplo, quando a gente dá um passe, a gente dá um passe misto. Muito
do passe recebido, né? Ou seja, o paciente recebendo, são fluidos trazidos pela espiritualidade mesclado aos fluidos magnéticos animalizados, ou seja, nosso, pessoal. Por quê? Você, por exemplo, para curar um problema do perispírito, você não cura somente com os fluidos espirituais. Você precisa do fluido denso, que é o magnetismo animal, que todo ser humano tem. Então, você não remenda uma calça jeans com uma gaze. Você tem que ter outro pedaço, né, de um pano grosso, de uma calça jeans, por exemplo, para poder curar. E é por isso que o passe magnético é um passe misto entre os fluidos trazidos pela espiritualidade mais o fluido magnético que todos nós temos, e temos a capacidade não só de doar, mas também de receber. É o conceito de animismo, tá certo? Aquele fluido que nos dá o ânimo de viver. Tá? Isso está ligado ao quê? Ao fluido universal que recebemos individualmente e temos uma cota para receber isso. Tá certo? Então, isso tudo faz parte do conhecimento, do estudo da doutrina espírita. Eu vou citando, né, os fatos que foram ocorrendo e os seus personagens principais. Eduardo Irving também é outro bastante interessante. Ele era um pastor protestante e ele se torna um grande estudioso da Bíblia. E ele desenvolve estudos voltados às manifestações espirituais. Ele começa a entender como era essa coisa do outro, entre aspas, mundo. Né? É o mesmo mundo, porém em esferas diferenciadas. Então, ele começa a estudar mais isso, até porque, nessa época, os fenômenos espíritas já estavam bem evoluídos em praticamente grande parte da Europa, nos Estados Unidos, e ainda não tinha chegado no Brasil. Tá? E aí a gente vai para os Shakers. Né? O que são os Shakers? É uma sociedade de crentes, onde surgem na Inglaterra, e eles tinham muita preocupação. Por quê? Porque houve vamos dizer assim, uma pandemia lá, né, de obsessão. A comunidade quase toda ficou obsediada, e eles começaram a estudar aquilo e viram, constataram que esses espíritos obsessores eram espíritos de índios pele vermelha, que habitavam aquela região dos Estados Unidos. Tá certo? Então, eles começaram a ver, mas por que os índios obsediavam? Porque os índios foram massacrados. Né? Como os índios aqui também no Brasil foram massacrados, nos Estados Unidos houve uma dizimação da população indígena, dos chamados peles vermelhas. Né? Então, esses índios se revoltavam, né, com os, entre aspas, brancos, começaram a obsediar nessa comunidade dos Shakers. Por quê? Os Shakers tinham muitos médios. Tá? Eles eram muito devotos, eram, né, crentes, vamos dizer, o que a gente chama de crentes, que usavam aqueles chapéus, preto, andavam todo de preto, e eles eram muito devotos, né, de Deus, e tinham suas crenças, e ficou muito fácil o processo obsessivo em cima deles. Tá? Então, depois de muito estudar, eles concluíram que esses índios não tinham vindo para ensinar nada, eles vinham aprender. E aí muita gente pode falar assim, poxa, Marco, mas eles já eram espíritos. Ué, o espírito, por muitas vezes, desencarna ignorante. Ele tem que aprender. Eu vou te dar um exemplo prático que muita gente não entende. A Umbanda, por exemplo, mais para frente eu vou falar um pouquinho mais da Umbanda, muitos espíritos que vêm, eles precisam aprender. Não é porque uma entidade falou alguma coisa que o médium tem que acreditar. Depende do nível de conhecimento da entidade e do nível de moralidade. Então, é necessário, por isso que a dona Maria Modesto Cravo diz que a mediunidade é de parceria, porque muitos dos espíritos hoje, falando hoje, tá? Não é na época do Shaker, não, tá? Hoje, que se manifestam na Umbanda, onde, né, o médium acaba fazendo a incorporação, eles vêm para aprender. Eles não vêm para ensinar. Tá? Isso vai depender muito também da moralidade, do nível de conhecimento do médium. Né? Então, se pegar um médium com pouco conhecimento,
ele vai atrair também espíritos que têm afinidade com ele, que pensam parecido com ele. Se o médium for mais evoluído, tiver uma disciplina, tiver uma boa moralidade, um bom conhecimento, ele vai atrair espíritos com uma afinidade mais próxima ao que é ele. Então, na realidade, o mundo espírita é um mundo de afinidades. Não pense você que uma pessoa extremamente evoluída moralmente ou extremamente evoluída cognitivamente vai ser assistido por espíritos ignorantes, não vai. Né? Então, existe uma afinidade, né? Porém, a pessoa ainda muito ignorante, com uma moralidade baixa, por muitas vezes vai ser assistido por espíritos que têm ali uma certa afinidade com ele. E aí ambos aprendem juntos. Então, na época dos Shakers, eles chegaram à conclusão que os espíritos estavam indo ali para aprender as novas coisas, né? Porque até então, sendo obsessores, eles queriam apenas vingança. E eles começaram a verificar que não era só vingança, eles queriam aprender como é que eram os novos hábitos, os novos costumes, as novas formas de fazer as coisas, né? Porque na espiritualidade você também aprende. Aí depois veio o Andrew Davis, tá? Então, ele, vamos dizer assim, foi considerado o profeta da nova revelação. Ele era um grande médium, ele era vidente, clarividente, audiente, clareaudiente, psicógrafo, psicólogo. O cara era realmente uma sumidade, tá? Ele, quando era submetido a trânsito magnético, ele ditou mais de 30 livros intitulados, né? Que ele chamou primeiro de filosofia harmônica, e posteriormente ele começou a referenciar esses livros como revelações divinas da natureza. Né? E essas publicações dele, foram praticamente 30 livros, né? Tiveram grande impacto na comunidade científica americana. Então, se você olhar o grande conceito do espiritismo sobre a ótica científica, nasce nos Estados Unidos. Muita gente pensa que foi na Europa, na França. Não. A França foi muito tempo depois, já pegando, né, coisas que tinham acontecido, né? A experiência do Shaker, depois você vai ver das irmãs Fox. E esses conceitos que aconteceram na América foram criando um corpo, vamos dizer assim, de entendimento que posteriormente iria se manifestar na Europa. Tá? O Andrew Davis também ele apresentava com o fenômeno de xenoglossia, tá? Que é o fenômeno de você falar línguas que você não aprendeu. Então, imagina, ele era americano, falava, faz de conta, inglês somente. E aí ele falava em francês, em hebraico, né, em outras línguas, tá certo? David teve a importância, né, muito grande no conceito, né, e na missão de confirmar os fatos que já tinham sido descritos por Swedenborg. Repara, Swedenborg é em torno de 1750, de 50 a 70, basicamente. E o Andrew Davis é quase 100 anos depois. Então, o Andrew Davis veio confirmar o que o Swedenborg já trazia, né? E Swedenborg também escreveu livros. Né? Então, repara, o conhecimento espírita foi sendo colocado aos poucos, começando a se ligar à área acadêmica, à área científica. Nada é de repente. Né? Eu poderia até dar um exemplo, por exemplo, do Brasil. O Brasil hoje, né, não só o Brasil, o mundo todo vive... Vou fazer uma pausa aqui sobre esse assunto, vou falar sobre o contexto atual. O Brasil vive um problema seríssimo, né, de moralidade. Né? O que a gente verifica vamos dizer assim, uma grande confusão. Parece que as autoridades, né, não só políticas, jurídicas, estão muito confusas e fazendo coisas que, na realidade, parece que estão remando contra a maré. O problema da humanidade não é ser de esquerda, direita, isso é uma baboseira danada. O problema é a falta de moralidade. Não importa se a pessoa é de esquerda, direita, centro, embaixo ou em cima, isso não tem relevância nenhuma. O que importa é a moralidade. É a moralidade que firma as suas atitudes, seus pensamentos, as formas que você procede em relação ao próximo, principalmente aqueles que estão no judiciário, né, que por muitas vezes tem ali a decisão de dar destino à vida de uma pessoa. Então, hoje que a gente vê no Brasil é muita confusão, tá? Isso tudo é provocado pelas trevas. Não pense você
O Livro dos Espíritos deixa isso muito claro, que, por exemplo, uma pessoa, não importa qual nível de conhecimento ou de cognição que ela tenha, né, ela sempre vai ser influenciada por espíritos, bons e maus. Bons quando você está equilibrado, quando você tem uma moralidade que te traz uma afinidade de bons espíritos. E por muitas vezes, por processos de vingança, por processos de eu vou fazer ele sentir na pele a mesma coisa que ele fez lá com o outro. Um exemplo aqui que eu estou dando qualquer, tá? Ele é assistido por maus espíritos. Então, nós vivemos hoje uma batalha espiritual muito grande. Porém, tudo, e a gente viu isso no Antigo Testamento, a gente viu isso no Novo Testamento, e a gente está vendo na história do Espiritismo, e a gente está vendo em como o mundo vem assimilando esses processos de novos conhecimentos e de compreensão da necessidade da moralidade. São processos lentos. Por vezes, Kardec diz isso, é necessário chegar ao fundo do poço para as pessoas entenderem a necessidade de mudança, né? E o Brasil está exatamente nesse momento, né? Nós estamos indo para o fundo do poço, para o povo começar a entender o que é bom e o que é ruim, que traz o conceito, né, de moralidade, de não ser corrupto, de realmente pensar na população e não pensar nos seus interesses próprios, né? Nos interesses de partido político. E quando eu falo Brasil, eu estou falando da nossa realidade. Isso não está sendo diferente em outros países. Você vê a França com a quantidade de problemas, vê os Estados Unidos, né? Vê as guerras. Né? O nosso querido Divaldo Franco tem um vídeo que ele revela que o processo de regeneração no planeta Terra foi acelerado por causa dessa guerra entre a Ucrânia, né, e a Rússia. Aí você fala assim, por quê? Porque se você não fizer nada, se a espiritualidade não interferir, essa coisa pode ir para uma guerra nuclear. É real. Por quê? Porque, de um lado, tem a China, tem a Rússia, né, que estão ali associadas. Do outro lado, tem os Estados Unidos. Duas potências nucleares. Daqui a pouco pode acontecer, né, por influência das trevas, e não pensem vocês que eles não estão atuando, eles estão atuando e muito. O trabalho das trevas é extremamente, vamos dizer assim, eu vou dizer equilibrado. Eles têm muita noção do que eles querem, né? A ponto do Emmanuel, né, que foi o mentor de Chico, dizer: não duvideis das trevas, porque eles são extremamente coerentes nos objetivos que se propõe a fazer. Tá? Então, as trevas, nesse momento, no planeta todo, estão agindo de uma forma muito feroz. Aí você perguntaria por quê? Porque a gente caminha para um mundo de regeneração. E esses espíritos trevosos, eles já estão em processo de migração. Eles já estão sendo levados para mundos primitivos, onde eles vão aprender, infelizmente, na dor, o que eles não conseguiram aprender aqui no amor. Né? Sempre colocando o egoísmo na frente, o que, na realidade, ele está plantando, ele vai colher, que é a dor e o sofrimento. Então, hoje existe uma interferência muito grande das trevas. Por isso que o Mestre Jesus, lá atrás, e o Espiritismo nos traz, né, esse conceito, orai e vigiai. Tá certo? Então, lembre-se sobre isso, principalmente quando vocês forem tomar alguma decisão que diz respeito à vida de outras pessoas, um determinado grupo, né? Quem é que está assistindo você? Por muitas vezes, você vai ser assistido por trevosos se você não estiver equilibrado. Né? Então, antes de tomar uma decisão, inspira profundamente, faz uma prece, pede a aproximação do seu mentor. Tem gente que pensa que mentor é igual desodorante, anda debaixo do braço. Ele está sempre... Ele não está, não. Não pense você que ele está 24 horas com você, porque ele não está. Ele, na realidade, vem a você nos momentos que você pede, que você solicita, que você pede: puxa, meu mentor, me ajuda, se aproxima de mim. Por quê? Porque eles têm tarefas no mundo espiritual. O mundo espiritual, né, como também no planeta Terra, você não ganha um passaporte. Você não vem aqui para passear. Quando você vai para o lado de lá, você também não vai lá para passear. Você ganha uma carteira de trabalho. Tá? O trabalho necessita, para a obra
do nosso querido Mestre Jesus. E o trabalho de cada um é se modificar. Porque a partir do momento que uma grande parte do planeta se modifica moralmente, o planeta se modifica. Então, nós só vamos entrar no mundo de regeneração quando a grande maioria das pessoas encarnadas e desencarnadas que habitam o planeta tiverem uma moralidade onde o bem tenha supremacia sobre o mal. Porque ainda vivemos o mal com a supremacia sobre o bem. Né? É só você ver as decisões, né, jurídicas, as decisões políticas que a gente está vendo, e a sensação que dá é que a gente está andando para trás. E eu não estou falando só do Brasil, não. Você for acompanhar, por exemplo, a política internacional, ou a economia internacional, por exemplo, da Europa como um todo, né, da Ásia e dos Estados Unidos, você vai ver que isso é um fenômeno que está assolando todo o planeta. Porque isso foi colocado por João em Apocalipse e foi predito por Jesus, que chegaríamos realmente num momento de muita crise moral, para que pudesse, né, chegando ao final do poço, vamos dizer assim, pudéssemos entender a necessidade de dar um impulso para cima e podermos emergir da lama que nós mesmos cavamos. E aí a gente vê, né, o fenômeno que a grande maioria dos espíritos acredita que começou o espiritismo. O espiritismo não começou aqui, como eu falei bem para vocês, que foi o caso das irmãs Fox. Né? As irmãs Fox começaram a dar mensagens, né, em Hydesville, em Nova York, onde começou a chamar a atenção do mundo todo. Tá? Então, foi a primeira manifestação pública de diálogo com os espíritos. É óbvio, quando a gente fala assim, eu coloquei aqui pública, por quê? Porque Swedenborg já fazia isso. Andrew Davis também já fazia isso. Tá? O Jackson também já fazia isso, só que não era pública, não tinha notoriedade de reconhecimento de um público ali. Então, o fenômeno das irmãs Fox nos Estados Unidos, em Nova York, foi o primeiro fenômeno público, né, onde se deflagrou, né, uma onda de manifestações espíritas espontâneas e provocadas em todos os Estados Unidos. Tá? E, né, essa onda que tomou conta dos Estados Unidos acabou indo chegar na Europa, né, e nas demais Américas. Por quê? Porque muitas pessoas saíam dos Estados Unidos, iam para a Europa. Né? Já existiam periódicos nessa época que comentava, as pessoas tinham acesso, principalmente os acadêmicos, né, já começavam a entender, estamos falando de quase chegando a 1850. Tá? Então, já existia um trâmite de comunicação entre os continentes. Né? Então, essa onda que se espalhou nos Estados Unidos chegou na Europa. Tá certo? Então, a gente vai ver que, na realidade, essa pessoa aqui, ó, Elder Evans, que era, vamos dizer assim, um grande cientista desses fenômenos espíritas, e tinha um outro shaker. Eles foram visitar as irmãs Fox, tá? Em Rochester. Então, logo eles tomaram conhecimento daquelas manifestações espíritas de diálogo, com batida, né, aquelas coisas que começaram a ocorrer, eles ficaram entusiasmadíssimos. Falaram assim, caramba, isso é real. Né? As forças invisíveis existem. Né? Eles diziam que aquilo era o trabalho que tinha que ter, né, vamos dizer assim, que tinha que acontecer, porque isso já era predito pelos Shakers. Né? Lá atrás, 4 anos antes, né, o fenômeno do Shaker, principalmente com os índios pele vermelhas, tiveram manifestações, e os próprios índios diziam que aquilo ia se espalhar. Tá? Então, eles comprovaram, né, 2 estudiosos, um era Shaker, o outro era o Elder Evans, eles comprovaram aquilo que a espiritualidade, ou seja, os índios pele vermelha já tinham dito lá atrás nos fenômenos dos Shakers. Tá? E aí a gente vem para o que a gente conheceu, né? Muita gente conhece a história do espiritismo exatamente a partir daqui, das mesas girantes. As mesas girantes se tornaram o grande fenômeno. Por quê? Os espíritas, né? As pessoas colocavam a mão em cima da mesa e a mesa saía do chão, né? E por muitas vezes, né, tiveram vários métodos, tinham métodos de perguntava uma coisa e
aquela coisa, vamos dizer assim, colocavam uma espécie de um indicador, né, mais ou menos assim, como se fosse uma seta, e dizia sim ou não. Então, quantas batidas? Se for sim, bota 2 batidas, se for não, bota 3 batidas. Então, eles começaram, através das mesas girantes, a ter experimentos de manifestação inteligente. E o que aconteceu? A maioria dos cientistas que estudaram aquilo, né, se concentravam nessa comprovação de existência, ao invés de procurar descobrir qual era o mecanismo natural, né, que produziram, ficaram tentando provar a existência do espírito. Não conseguiam. Eles tinham que primeiro entender o que era aquele mecanismo natural, né, de princípio inteligente. Então, tanto a Kate quanto a Margaret Fox, que foram as 2 irmãs, né, as chamadas irmãs Fox, elas foram extremamente criticadas, elas foram expostas vamos dizer assim, a pessoas ignorantes, né, que mostravam que não tinham nenhum estudo, não tinham nenhuma pesquisa, e diziam que elas eram farsantes, atacaram elas, né, a ponto das 2 terem um desequilíbrio muito grande. Tá certo? Posteriormente, você vai ver que as 2 acabam tendo uma morte trágica, tá certo? Então, tantos foram as pressões, né, sobre tanto a Margaret quanto a Kate, que foram as irmãs Fox, que suas faculdades entraram em declínio, ou seja, elas começaram a perder a lucidez, elas entraram em processo de demência, né, e começaram a beber muito por causa disso. Então, elas morreram de uma forma muito triste em 1890. Então, você vê o que a ignorância faz com fenômenos que ela não consegue explicar. Né? Tem um ditado que diz: quando você não entende um fenômeno, você diz que aquilo é magia, bruxaria, ou que aquilo não existe, que é uma invenção de alguém. Né? E a humanidade faz isso até hoje. Né? É a chamada cama de Procusto. Né? Tem uma filosofia chamada, né, uma teoria de um contexto filosófico, que é a cama de Procusto, que é assim: o Procusto, para quem não conhece, é a história de um camponês que ele ficava querendo ter uma cama padrão para todo mundo. Todo mundo tinha que ter o mesmo tamanho para caber na cama dele. E o que ele fazia? Ele assaltava carruagens e pegava aquelas pessoas, matava e levava para a cama dele. Quando ele chegava lá, às vezes o cara era maior. Aí ele falava assim: não, esse cara é maior, mas ele é que está errado. Aí ele cortava as pernas do cara e falava assim: aqui, tá vendo? Dá certinho. Então, é a chamada cama de Procusto. Então, é o que a gente vê até hoje. Até hoje, século XXI. Quando as pessoas não entendem um fenômeno, elas tentam trazer o fenômeno para a possibilidade de compreensão delas. Isso chama-se ignorância. Tá? É você não estar, vamos dizer assim, apto a abrir sua mente para novas realidades, novos conhecimentos. As pessoas acham que o que elas conhecem é a máxima. Isso não é verdade. Né? Na história da humanidade, a gente vê que os conhecimentos, principalmente científicos atualmente, são revelados a partir do momento que a gente tem mais moralidade. É por isso que esse negócio de ET malvado, tá? ET que tem grande tecnologia é malvado, isso é uma ilusão do ser humano, tá certo? Quando o extraterrestre, ou seja, o espírito que habita outro planeta, por exemplo, Cartas de uma Morta, né? Quando a mãe de Chico relata nesse livro, Cartas de uma Morta, né, a vida de Saturno, né, onde os espíritos eram extremamente evoluídos, tecnologicamente falando, mas também com uma moralidade notória, vamos dizer assim, né, similar. Então, a Cama de Procusto traz esse conceito até hoje. Né, isso a gente vê na economia, na política, em todas as áreas humanas que se pretende estudar, ou que se estuda, né, a Cama de Procusto ainda continua sendo uma realidade. Né? Quando eu não entendo o fenômeno, eu não entendo aquilo, eu trago para a minha realidade. A minha realidade, às vezes, é limitada. E aí eu trago e corto as arestas e boto ali exatamente, encaixo naquilo que eu acredito ser a realidade. Então, as mesas girantes nos Estados Unidos, né, lembrando que todos esses fenômenos iniciaram nos Estados Unidos. Né? Shakers, as irmãs Fox, tá? Elas se tornaram muito famosas. Tá? Então, em janeiro de 1851, o famoso jurista
John Work Edmond, que ele foi ex-senador e ex-juiz do Supremo Tribunal de Nova York, ele se confessa, né? Ele fala assim, olha, eu realmente tenho que declarar que eu acredito nessa realidade espírita. Isso foi vamos dizer assim, uma alavanca para muitas pessoas. Puxa vida, se o cara é ex-senador, ex-juiz do Supremo Tribunal, e ele está dizendo que realmente isso é realidade, deve ter alguma coisa aí. Então, os jornais começaram, né, a multiplicar aquela crença. Posteriormente, outro estudioso, né, professor de Harvard, ele começa também a dizer, olha, realmente eu também acredito, né, esse fenômeno de levitação de mesas não é feito de forma enganatória, existe realmente uma força que a gente não compreende que está por trás. Então, isso fez com que houvesse uma grande opinião pública e os jornais, né, os meios de comunicação da época, começaram a difundir isso de uma forma muito grande. E o que aconteceu? Essas notícias se espalharam pelo mundo, tá? Apesar de termos ainda, né, não tinha internet, não tinha WhatsApp, não tinha nada disso, mas as pessoas viajavam, né, iam de um continente para o outro e levavam essas notícias. Então, quando a gente começa a ver que essas publicações, né, começaram a ter, vamos dizer assim, uma certa relevância, elas começaram a ganhar o mundo, né, e chegaram na Europa. Tá? Então, os jornais norte-americanos, né, tinham uma respeitável publicação, era um periódico chamado, né, Spiritual Telegraph, ou seja, o telégrafo dos espíritos, a comunicação dos espíritos. E ele foi praticamente o primeiro jornal espírita do mundo. Tá? Tudo isso nos Estados Unidos. A Europa ainda não tinha, ela já sabia das notícias, mas não tinha ainda, né, bebido daquela fonte, né, verificando aquelas coisas, né, de uma forma pública. Então, muitos médios americanos atravessaram o Atlântico e levaram as mesas girantes para a Inglaterra. Então, antes da França, ainda teve a Inglaterra. Tá? Então, foi em 1852 que, a partir dessa época, você começa a ter as manifestações da Inglaterra. Da Inglaterra, ali do lado, né, bem próximo, né, esses assuntos começaram a ter um conceito de divulgação, e a Sociedade, né, Dialética de Londres fez uma publicação muito interessante, dizendo que realmente havia fenômenos ali que não eram explicados pela ciência. E isso vai para a Alemanha, né? Então, antes de chegar na França, olha a viagem, Estados Unidos, né? Inglaterra, Alemanha, né? Essas experiências como fenômeno, né, que são as mesas girantes, na Alemanha ganharam em pouco tempo uma notoriedade enorme na imprensa. Tá? E a imprensa francesa, que também estava presente lá, né, por correspondente, começou a verificar que realmente aquilo também poderia acontecer na França. E levaram para a França. Tá? Então, quando as mesas girantes chegam na França, elas já chegam com uma certa notoriedade. Então, a chegada desses fenômenos das mesas girantes na França, epicamente falando, foi em 1853, tá? Onde, vamos dizer assim, era de opinião pública, corrente na época, que essas mesas girantes poderiam ser explicadas pelos magnetismo animal, porque eles bebiam na fonte de Mesmer. Então, vai reparando como é que as coisas vão se unificando. Então, muitos cientistas, não acreditando que haveria uma inteligência por trás daqueles fenômenos, diziam, olha, esse é o próprio magnetismo animal do médium que tem essa possibilidade de fazer a movimentação de determinados objetos, fazer com que a mesa possa levitar e por aí vai. E alguns periódicos franceses da época foram citados como fontes bibliográficas muito importantes desse magnetismo animal, porém começaram a acrescentar o sonambulismo, que também era estudado, e também a possibilidade de haver alguma coisa, alguma inteligência por trás, que eles chamaram, né, de fenômenos espíritas, fenômeno dos espíritos na época. Tá certo? Em 1854, Kardec foi informado. Então, repara, desde 1750, o Swedenborg já começava, né, a mostrar essa possibilidade.
100 anos depois, né, Kardec é levado por um amigo, que é o senhor Fortier, leva ele para ver esse fenômeno das mesas girantes, tá, em 55. Ele foi levado a uma sessão na casa da senhorita, né, da senhora Planimaison, tá, para conhecer esses fenômenos. E ele ficou intrigado, ele falou assim, cara, peraí, tem alguma coisa. Na época, era um movimento de sexto, né? Quando a gente dá o curso de Livro dos Médios, a gente explica, né, como é que entre aspas, tecnologia de comunicação foi evoluindo. Tinha um momento que tinha uma cesta, tá? Uma cestinha que tinha um lápis que apontava determinadas respostas. Tá? Então, a primeira vez que Kardec viu foi através dessa, entre aspas, tecnologia do sexto, né? Onde tinha um conceito de identificação de resposta, sim ou não. E vale lembrar que esses fenômenos eram apresentados em quase todos os salões franceses como espetáculo de entretenimento. Então, a França levou isso para um conceito de entretenimento. Então, os salões franceses ficavam lotados. Só que Kardec, quando viu isso, ele falou assim, peraí, tem alguma coisa por trás desse negócio. Então, quando Kardec manifesta essa curiosidade, ele quer saber mais. Né? O que está por trás disso? Então, ele inicia um estudo muito profundo e muito bem elaborado. Por quê? Porque ele era um educador. Como educador, ele tinha, né, uma formação muito boa, ele foi formado por Pestalozzi, tá? E, na época, Augusto Comte era, vamos dizer assim, o grande cientista. E o Augusto Comte trazia um método extremamente materialista, que é o positivismo, que a gente conhece até hoje. Tá? O que o positivismo trazia de, vamos dizer assim, benefício para que Kardec pudesse adotá-lo junto com, né, o conhecimento que Pestalozzi lhe passou, né, que era um conceito baseado nos iluministas da época da França. Né? A França estava ali, né, no apogeu, resgatando Sócrates, Aristóteles, Emmanuel Kant, John Locke, Montesquieu, Rousseau, né, Voltaire, Lavoisier, entre muitos outros. Então, Kardec foi formado nesse caldo cultural. Era uma pessoa, o professor Hipólito Leon Denisard Rivaio, era uma pessoa de muita instrução, de muito conhecimento, com uma veia científica aflorada. Então, ele usa o método do positivismo, do Augusto Comte, que era o método mais rigoroso. O que o método trazia? Observa o fenômeno, compara o fenômeno com outro fenômeno, para ver se tem similaridade ou se no que é diferente, analisa, né? Analisar é decompor, né? Verifica as relações de causa e efeito a fim de identificar quais são as leis que regem o fenômeno. Deduz as consequências, né? Dedução é do geral para o particular, e busca as aplicações úteis, ou seja, você produz um novo conhecimento. Então, esse foi o método positivista, baseado, somando com isso aqui, o processo intuitivo que ele aprendeu na escola de Pestalozzi. Né? Então, a intuição dele trazia o quê? Um espírito que já tinha, né, um legado de muitas manifestações para trás, como, vamos dizer assim, um precursor, como um grande difusor do conhecimento cristão, e ele começa a associar isso. Então, ele traz o conceito de ciência junto com o conceito de religião. Ele começa a juntar filosofia, religião e ciência, sem revelar. Ainda dentro da formação dele, ele traz esse conceito. E por que ele chega nessa hipótese, né? Se existe um efeito inteligente, há por trás uma causa inteligente. Isso é o que, posteriormente, né, foi chamado hoje pelo mundo acadêmico de princípio da objetivação. Tá? O princípio da objetivação é um método científico, né, que foi baseado em Descartes, Isaac Newton, e foi muito bem defendido por Karl Popper. Tá? Né? E Thomas Kuhn, quando faz, né, as revelações científicas, né, a estrutura das revelações científicas, também traz esse método científico que é construído de forma que a ciência e suas teorias possam evoluir com o tempo. Ou seja, as coisas não vêm, vamos dizer assim, tudo ao mesmo tempo, de uma vez só. Elas vão vindo gradativamente. Então, você vendo a veia
de pesquisador, de cientista, de grande educador, de Hipólito Léon Denisard Rivaio, né, ele bebia nesses mundos científicos que a França era o grande berço disso tudo. Tá? Então, Kardec começa a metodizar. Então, muita gente diz que o espiritismo é um conceito empírico, né, é porque não conhece a história do espiritismo. Ele foi pautado no que há de mais rigoroso até hoje na ciência, que é o método positivista do Augusto Comte. Isso sem deixar, né, o princípio da objetivação de Karl Popper, tá, e o conceito do entendimento interdisciplinar que o Thomas Kuhn traz, tá, no clássico livro dele das estruturas das revoluções científicas. Então, Kardec disponibiliza um conhecimento com uma veia científica muito forte, onde ele compara, né, um fenômeno aqui com outro ali, depois analisa, aí verifica, deduz, verifica, e isso faz a retroalimentação. Então, é um método muito interessante. Eu coloquei exatamente aqui, ó, o esboço gráfico da metodologia científica usada por Kardec, que eu tenho veia acadêmica também, né? Tive a oportunidade de fazer mestrado e doutorado, e eu te digo que, até hoje, né, essa forma de pensar, ela procede no mundo acadêmico. Então, Kardec era realmente uma pessoa extremamente iluminada e preparada para fazer o que ele fez da terceira revelação, torná-la um amálgama entre ciência, filosofia e também religião. Tá certo? O espiritismo se torna o carro-chefe da doutrina dos espíritos. Marco, tem diferença? Tem. A doutrina dos espíritos é maior do que o espiritismo. A doutrina é dos espíritos. O trabalho do espiritismo foi trazer para o papel, vamos colocar assim, o conhecimento dos espíritos. Mas a doutrina dos espíritos, ela se manifestou na Índia também, através do Bhagavad Gita, com, por muitas vezes, revelações idênticas, só que a forma de falar cultural difere, né? Trouxe para o budismo, trouxe, inclusive, para o islamismo, através do sufismo. Né? Você estuda, né, o islamismo dentro da filosofia sufista, você vai ver que tem princípios ali espíritas. Então, o que a gente verifica? Que os espíritos não depositam em um único cestinho a sua possibilidade de divulgação. Eles espalham por toda a humanidade. Te digo mais, se Kardec tivesse falhado, Leon Denis já estava pronto para assumir o papel. Só que Kardec era muito preparado. Tá? Posteriormente volta como Chico Xavier, mesmo espírito, então um espírito muito preparado, que na realidade nós estamos falando, Kardec foi João Evangelista, na época de Jesus, conviveu com Jesus. Por isso que Jesus, né, o chamava de o amado, né, na época que conviveram junto, e posteriormente, né, o amado, que Paulo também entende esse conceito, né, em conversa com Lucas, sabia que era o mesmo Espírito. Quando ele fala, né, que vai trazer uma nova revelação, e quem vai trazer essa nova revelação estava entre os apóstolos, né, ele se referia a João. Eu falei isso na aula do Novo Testamento, tá certo? Então, Kardec é um espírito extremamente preparado já dentro desse conceito. Aí, o que eu fiz? Dentro desse conceito, né, histórico que a gente passou para vocês, né, eu fiz uma pesquisa para que vocês pudessem ter vamos dizer assim, o desenrolar desse conceito de progressão. Kardec colocou muitas coisas interessantes, né, onde eu peguei nas obras do Pentateuco e no Novo Testamento afirmações, né? Olha que coisa linda, né, que foi passado a Kardec, que está revelado na Gênese. A doutrina não foi ditada completa, nem imposta à crença cega. O que caracteriza a revelação espírita é que sua origem é divina, que vem através dos espíritos, que a iniciativa pertence aos espíritos e que a sua elaboração é o resultado do trabalho do homem. Isso nos confirma de que o homem sempre é co-criador do seu conhecimento. Então, não temos tempo aqui para ler uma por uma, mas são frases belíssimas que concluem exatamente, né, o que a gente falou.
A revelação espírita não foi ministrada simultaneamente, foi ministrada simultaneamente em muitos pontos do planeta, tá? Que fique claro. Porque na Índia, eles estavam tendo conhecimento só da forma cultural deles. Né? No Japão, na China, vamos dizer assim, na Austrália, né? Conforme a possibilidade moral e a possibilidade cognitiva, cada um tinha a sua crença baseado nas coisas divinas. Ou seja, inicia-se primeiro tendo a necessidade de todos crerem numa força suprema. Posteriormente, com o avanço não só da cognição, mas também da moralidade, as coisas começam a se tornar mais claras. E é o que o Espiritismo traz nesse conceito da terceira revelação. Tá? Não há nenhuma ciência que tenha surgido completa. Seu ensino foi gradual. E outra coisa, o que faz um conceito ser hegemônico é a inteligência coletiva. Então, eu sempre trago, como a ciência trabalha hoje, eu trago um pouquinho mais para acrescentar aquilo que o primeiro trouxe. Aí, depois o outro, e a coisa vai formando um corpo até ter unidade. Tá? Então, a doutrina espírita apresenta uma unidade que nasceu da diversidade. Tá? Então, essa forma de pensar, eu posso chegar à uma unidade no conceito da diversidade, ela é muito antiga. Sócrates já falava sobre isso, tá certo? Eu acho isso fantástico do que está escrito no Livro dos Médiuns. Aqueles que querem tudo conhecer numa ciência devem necessariamente ler tudo o que está escrito sobre a matéria. E não se limitar a um só autor. Devem mesmo ler os prós e os contras, as críticas, tão bem quanto as apologias. Iniciar-se nos diferentes sistemas, a fim de poder julgar pela comparação. Sob esse aspecto, não preconizamos nem criticamos nenhuma obra. Olha a sapiência, né, que Kardec coloca no Livro dos Médiuns. Esse ditado, obviamente, foi inspirado, mas foi o próprio Kardec que escreveu. Então, olha o teor desse espírito para trazer isso para a gente. Bom, o espiritismo no Brasil, eu vou dar uma acelerada, mas está tudo escrito aí, vou fazer um resumo. Ele chega, né, muitos franceses, muitos imigrantes vindo para o Brasil, trazem, não só periódico, mas trazem um conhecimento. E ali por volta de 1860, principalmente no Rio de Janeiro, é publicado um dos primeiros artigos, né, sobre o espiritismo com uma certa relevância, que era um artigo de Kardec, que tinha sido publicado na Revista Espírita, Os Tempos São Chegados, e o espiritismo na sua mais simples expressão. Então, já estava consolidado nos Estados Unidos, já estava consolidado na Inglaterra, na Alemanha, na França e em o Brasil. Marco, por que o Brasil teve essa aceitação máxima? Porque o Brasil é o coração do mundo, pátria do Evangelho. Então, não tenha dúvida que as trevas atuando aqui é para impedir exatamente, né, esse coração do mundo, pátria do Evangelho. O Evangelho aqui teve muita, vamos dizer assim, aceitação. E aí você vai ver, né, dentro do contexto, né, como é que isso foi ganhando, né, as publicações, né, do jornal, de revistas que foram sendo publicadas, tal. Salvador também, a Bahia também começa a contribuir, São Paulo também entra nesse contexto, onde o Rio de Janeiro permanece, como diz assim, um dos precursores desse conceito. Tá? No Rio se funda a Sociedade dos Estudos Espíriticos, tá? Que era o grupo Confúcio, que começou a estudar mais as obras de Kardec, né? Que já estavam todas, né, publicadas. Né? Aí você vai ver assim, puxa vida, então, o Rio de Janeiro teve grande contribuição. Por volta do início do século XX, 1900, o espiritismo, quando chega ao Brasil de uma forma geral, e particularmente no Rio de Janeiro, que foi um dos grandes precursores, né, junto posteriormente com São Paulo e também Bahia, os espíritos começaram a analisar e viram que estava havendo muito, vamos dizer assim, proselitismo, muita elite. Só quem tinha acesso ao conhecimento espírita já eram pessoas com um nível de instrução muito alto. Então, o que os espíritos se reuniram e demandaram? Olha, nós temos que levar o conhecimento espírita
de uma forma mais simples. Tá? E aí surge a Umbanda. Então, através do médium Zélio Fernandinho de Moraes, em uma sessão espírita em Niterói, tá? A mãe do Zélio, ele tinha 17 anos apenas, leva ele para uma mesa mediúnica, e ele, na mesa mediúnica, incorpora, né, um caboclo, e o caboclo se levanta e fala assim: está faltando uma coisa nessa mesa. E vai ao jardim, pega uma flor e coloca em cima da mesa. Essa flor, que é uma coisa simples, na realidade era um recado para dizer o seguinte: olha, o espiritismo é ótimo, o conhecimento é maravilhoso, precisa ser difundido, mas também precisa chegar nas classes menos abastadas intelectualmente. Então a Umbanda ressurge, né, amando de Jesus. Jesus é que faz com que a Umbandã, que era muito antiga, a Umbandã na época dos essênios, né, lá atrás, a Umbanda inclusive, é um conceito que vem de outros planetas. Tá? Que a Umbandã significa a lei que rege o cosmo. Então, ela traz consigo o conhecimento espírita de uma forma mais simples. E, posteriormente, ela acabou, por falta de corpo, vamos dizer assim, doutrinário, não tinha nada escrito, né, sobre isso, ela acabou trazendo conceitos cristãos, ela acoplou conceitos africanos, né, trouxe muitas coisas do candomblé e acabou se meio que fazendo uma mescla de coisas. Mas a Umbanda é, vamos dizer assim, uma doutrina que veio por Jesus. Jesus é que pediu aos espíritos que trouxesse um conhecimento mais simples na forma de entender, né, que não precisava de muita intelectualidade, e esse conhecimento foi disseminado nos terreiros. É óbvio que houve muitas junções, muitas tendas, começaram a juntar, né, com coisas esotéricas, com coisas cristãs, fizeram o conceito, né, de similaridade entre, vamos dizer assim, um orixá. E um orixá não é um personagem, o orixá é uma força divina. Tá? Então, essa força divina está presente em todos nós. Todos nós temos todos os orixás, né, recebemos as vibrações de todos os orixás. Então, eles não tinham como explicar isso, então associaram aos santos católicos. Né? E aí você começa a ver, Ogum é São Jorge, né? E começa a fazer essa mescla para que pudesse ser aceito. Mas, na realidade, a Umbanda, né? E eu te digo isso porque sou trabalhador de Umbanda, né? Sou sacerdote e teólogo de Umbanda, e eu te digo que todo o conhecimento que eu uso da Umbanda são conhecimentos espíritas, tá? Porque o conhecimento é um só. É aplicado na Umbanda com algum caldo cultural ali que foi mesclado, mas que, na realidade, o espiritismo está por trás de tudo isso. O espiritismo, na realidade, é o grande, vamos dizer assim, precursor do conhecimento que leva à necessidade da transformação moral para o ser humano em todas as religiões, em todos os credos, em todas as épocas, e por aí vai. Então, você vai ver, né, eu narro aí para vocês uma história que eu pesquisei, para que vocês possam entender como é que isso foi ganhando aos poucos. E até determinado no início do século XX, funda-se a Federação Espírita, que posteriormente a gente vai chamar de FEB, né? E eles pegaram aquela revista de Kardec, que era a Revista Espírita, e trouxeram, né, uma nova vertente. E aí vem o chamado Reformador, que é essa revista aqui, ó. Essa aqui é a última revista, eu sou assinante há muitos anos, do Reformador, essa aqui é da edição de julho, tá? É uma revista fantástica, que, na realidade, quando foi criada por Kardec, como revista espírita, era a revista que trazia as pesquisas de Kardec. Era como se fosse um laboratório, era um conceito de ensaio e erro, onde ele recebia críticas, ele verificava se aquilo tinha sido aceito, né, como aquilo poderia ser difundido. Né? E a Federação Espírita, né, foi fundada em 1884, já com essa ideia, né, que foi trazida pelo Augusto Elias da Silva, de fazer com que houvesse uma divulgação
do conhecimento espírita a todos. Então, daí eles aproveitam a revista Reformador, que é essa aqui, ó. Eu estou mostrando essa do mês, né, de julho para vocês, desse ano, e começa a difundir, né, o conhecimento do espiritismo. Então, você vai ver grandes personagens, o doutor Bezerra de Menezes, né, foi o presidente da federação, e foi uma pessoa que trouxe muita credibilidade por ser um médico extremamente conceituado, né, junto com outros médicos, né, da época, e começaram a trazer, vamos dizer assim, um número muito grande de adeptos que estavam ligados não só ao conceito da religião, mas também que traziam a vertente científica para a doutrina espírita. Tá? Então, a gente foi vendo esse vamos dizer assim, progresso, né? E, dentro desse conceito aí, tiveram muitas dificuldades. A polícia quebrava centros espíritas, chegou a proibir pelo Código Penal da República, dizendo que era prática criminosa praticar o espiritismo, tá? Como tudo aconteceu no Antigo Testamento, no Novo Testamento, tudo é muito difícil. As mudanças para o bem são processos demorados, principalmente pela falta de moralidade do ser humano. Então, não foi diferente com a consolidação da doutrina espírita no país, tá certo? Então, a gente vai vendo que houveram, né, muitos outros fenômenos, mas, né, esse conceito que estrutura a FEB faz com que ela realmente se registre oficialmente, tenha CNPJ e consiga fazer o trabalho dela, que é difundir a doutrina espírita, trazendo a vertente que Kardec preconizou lá atrás, sendo a filosofia, religião e ciência. Tá certo? Então tem aí o contexto, e aí você começa a entender os nomes muito importantes que foram surgindo. Então, o que acontece? Com o desencarne de Kardec, os espíritos disseram que ele ficaria pouco tempo no mundo espiritual e retornaria em breve para dar continuidade à missão dele. E ele reencarna, né? Kardec reencarna como Chico Xavier, e foi, sem dúvida, o espírito que mais trouxe de contribuição para a divulgação da doutrina espírita. Então, Chico Xavier, na próxima aula, eu vou mostrar todos os livros dele, vou fazer referência a todos os livros, foi o grande precursor, entre muitos outros, não foi só, vamos dizer assim, Chico Xavier, tiveram muitos outros que a gente aqui não tem tempo para ficar explicando, mas está tudo escrito aí. Herculano Pires tem um evangelho fantástico dele, que foi publicado pela FEB. Tá? Aqui está os livros que eu recomendo para, se você quiser se aprofundar mais sobre tudo isso que eu falei aqui, né? Os livros, né, de fonte estão todos aqui. Tem esse livro novo, tá? Foi lançado agora em 2020, final de 2022 para o início de 2023, que traz uma autonomia da história do espiritismo muito legal. Ele acrescenta, corrobora coisas do Conan Doyle, né, e acrescenta algumas coisas bastante interessantes. Tá? Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, para você entender por que o Brasil realmente vamos dizer assim, a terra onde vão surgir realmente os grandes manifestantes e codificadores da divulgação da doutrina espírita. Então, você, lendo esse livro, você entende perfeitamente. Aqui eu cito os nomes de todos os grandes médiuns, não só espíritas, tá? De uma forma geral, que revelam a doutrina dos espíritos. Então, repara, não tem o nome aqui só de autores espíritas, tem autores que revelam a doutrina dos espíritos. Por exemplo, você pega Helena Blavatsky, as coisas fantásticas, mas ela não é reconhecida como uma autora espírita. Tá? Elizabeth Clara Prof também é outra. Tá? Então, o próprio Edgar Armand, que é reconhecido, mas tem muita gente que não consegue trazer esse conceito para ele. Eu acho ele fantástico. E muitos outros, entre eles, né? O Vanderlei Oliveira, que está encarnado ainda, que traz grandes conhecimentos sobre o mundo dos espíritos, né?
Eliphas Levi é um clássico que traz o conceito, né, que faz a mescla do conceito de magia para o conceito do espiritismo, e muitos outros, Ranieri, né? O meu querido mestre, né, da Umbanda, Norberto Peixoto, né, o nosso mestre maior, né, a casa que eu fui formado, Rubens Saraceni, né, entre muitos outros aí que me faltaria espaço para poder citar. Bom, o que compreende os ensinamentos? Tudo que eu falei, na realidade, foi pautado nessa base do ensinamento espírita. O Livro dos Espíritos, a Revista Espírita, o que é Espiritismo, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, a Gênese e Obras Póstumas. Repare que Obras Póstumas foi escrito 21 anos depois da morte de Kardec. Foram os escritos, aquelas coisas que estavam escritas dentro da escrivaninha de Kardec, que ele não publicou, que ele ainda estava precisando de revisão, e 21 anos depois foi publicado, né? Leon Denis, entre outros, foi um dos que participou desse processo de publicação de obras póstumas. E aqui eu explico cada livro espírita. Eu já tive a oportunidade, né, com a bênção do nosso pai, de ser instrutor de todos os livros de Kardec, de vários livros de Emmanuel e de André Luiz. Então, eu tive, vamos dizer assim, uma certa facilidade, uma inspiração, de colocar um resumo para vocês entenderem cada livro, a importância de cada um. Tem aí o Livro dos Espíritos, o conceito da Revista Espírita, né, que eu falei para vocês, que foi substituída pelo Reformador em 1883. O Reformador assume o papel dessa Revista Espírita, que foi lançada em 1858, tá certo? E aí vem o que é o Espiritismo, que é, muitas vezes, em vários centros espíritas, é o primeiro livro que se estuda, que ele traz, de uma forma assim, de um diálogo entre um padre, uma pessoa que era um ateu e uma pessoa que tinha um conhecimento da doutrina. É um diálogo muito interessante que mostra que, né, às vezes, o cético, aquele ateu, ele tem dúvidas que procedem para todas as pessoas que não conhecem a doutrina dos espíritos. Então, vale a pena, né, você ler cada um desses livros, que é muito interessante. Depois vem o Livro dos Médiuns, que fala dos fenômenos mediúnicos, explica. Eu tive a oportunidade de ser instrutor e coordenador de desenvolvimento mediúnico de casas espíritas e também na Umbanda, né? E eu corroboro 100% com o que Ramatiz disse aqui. Ó. É um absurdo que um candidato necessitado do desenvolvimento mediúnico despreze as regras e as normas fundamentais do Livro dos Médiuns, nas quais Allan Kardec cimentou definitivamente a prática sensata da mediunidade. Então, eu já cheguei em casas, né, principalmente de Umbanda, onde vamos aprender só na prática. Né? Isso é uma grande ignorância. Tá? Não dá para descartar o Livro dos Médiuns na formação de qualquer médium, de qualquer credo. Tá certo? Então, quem disse isso foi Ramatiz, e eu faço minhas palavras dele, porque eu já vivenciei isso na prática. Depois que eu adotei o Livro dos Médiuns, dentro, por exemplo, do desenvolvimento mediúnico na Umbanda, né, onde eu era o coordenador e instrutor desses cursos, né, houve um acréscimo muito grande na mediunidade dos umbandistas, tá certo? Então, você vê aí, né, é interessante citar o Alto da Fé de Barcelona, onde teve aquela queima dos livros, aqui eu explico, né, os livros que foram escritos, né, eram os livros de Kardec, e teve um livro que muita gente pensa que é novo, mas é bem antigo, que é da Hermance Dufour, A História de Joana d'Arc, ditada por ela mesma. É um livro fantástico, que fala sobre a história de Joana d'Arc. Ele foi um dos livros, junto com os livros de Kardec, a revista, que foram queimados no Alto de Fé de Barcelona, tá certo? Na realidade, isso era resquício da Inquisição. Então, eu explico aí, né, como é que isso ocorreu. Foram 300 livros que foram queimados ao total. Não parece muito, mas 300 naquela época, né, 1850, ali, naquela média ali, eram realmente muitos livros. Tá? Eu explico. Aí você tem o Evangelho segundo o Espiritismo, que traz o conceito, né,
da máxima dos ensinamentos de Jesus. Você tem ainda, né, depois do Evangelho, você tem o céu e o inferno, onde traz o conceito da justiça divina, o que é céu, o que é inferno, como esse conceito é explicado pela espiritualidade, né? E, por último, o livro científico, que é a Gênese, né? Esse livro, de todos os livros que eu ministrei, é o livro que eu mais ministrei. Eu ministrei, acho que uns 6 ou 7 cursos sobre a Gênese, né? Em casas diferentes. Eu ministrei no SEMA, no SEJA, em Santos, em vários locais eu ministrei o curso da Gênese. Bom, todos esses livros trazem exatamente a base do Espiritismo, que foram complementados por obras de outros médios, principalmente de Chico Xavier. Tá certo? Então, como anexo, eu indico para vocês aí, já fechando, né, alguns filmes que vocês podem pegar na Netflix, na Amazon Prime, e por muitas vezes você pega até no YouTube. Tá? São vários livros, ou vários filmes que narram não só a vida, mas como é que se estruturou o conhecimento espírita. Tá? Tem de Kardec, Chico Xavier, né? Nosso Lar, que é um clássico, Os Mensageiros, né? E aí os clássicos lá, né, internacionais, Ghost, O Sexto Sentido, Amor Além da Vida, são filmes fantásticos que eu não vi uma, 2 vezes, não, eu vi várias vezes. A vida de Divaldo é lindíssimo, lindíssima a vida, né? Esse Zé Arigó, nossa, mãe do céu, que coisa linda a vida de Zé Arigó, né? Era um espírito extremamente, vamos dizer, assistido por um grande médico alemão, Dr. Fritz, que trazia curas fantásticas, né? Então, a Data Limite, né, que traz um depoimento fantástico, né, entre aspas, sobrinho do Chico Xavier, que é o Geraldinho, né, onde ele faz afirmações sobre, né, coisas que Chico falou e deixou aí, né, e outros livros que são interessantes aí, outros filmes que você pode ver. Esse desenho aqui, eu recomendo que todos vejam. Ele fala dos 7 céus, tá? E eu colocava, quando eu era instrutor do livro, se não me engano, acho que foi do Céu e Inferno, no SEJA, né, que era ali na Barra da Tijuca, eu colocava esse vídeo para os meus alunos assistirem, que ele é um livro, é uma forma, vamos dizer assim, um pouco infantil, mas com uma sabedoria enorme. Então, quem tem filho, quem evangeliza e quer tornar possível esse início de compreensão das leis do Pai, da eternidade, que traz o conhecimento espírita, esse filme é fantástico. Bom, eu só tenho a agradecer cada um de vocês que ficou comigo nesse momento. Pedir que vocês leiam o que está, vamos dizer assim, disponibilizado já na próxima aula. Eu já vou passar, acho que amanhã mesmo eu passo a aula 8. Espero que vocês tenham aproveitado. Quem achar oportuno, veja o vídeo novamente. Muito obrigado ao Gresly por me dar essa oportunidade de estar junto com vocês. E um beijo no coração de cada um de vocês. E acredito que muitas das coisas que eu falei merecem ser refletidas para que possa sair da mente e ir para o coração e, posteriormente, para a ação junto a você mesmo e, principalmente, junto ao próximo. Ok? Obrigada, Marco. Muito obrigada. Beijo no coração. Gente, até agosto. Boa semana. Até a próxima. Até a próxima. Obrigada, Simone. Boa noite. Obrigada. Boa noite. Obrigado. Simone, Boa noite, sou eu, Simone. Antônio José aqui, tá bom?